No silêncio onde os pensamentos se formam, nasce algo que poucos ousam reconhecer. A semente da verdadeira riqueza não está nos cofres cheios, nem nas cifras que os olhos podem ver, mas no terreno fértil da mente. Tudo começa ali, no invisível, onde o mundo interior molda o destino exterior. E é nesse espaço, entre a fé e a intenção, que um código antigo pulsa, um código ignorado por muitos, mas praticado com disciplina por aqueles que se recusam a viver uma vida comum. Não se trata de magia, nem de fórmulas milagrosas. O que transforma realidades é o alinhamento entre pensamento, propósito e fé. A Bíblia diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. E é exatamente nesse princípio que se apoia a filosofia temporal de Napoleão Hill. Ele não escreveu sobre truques, escreveu sobre princípios. Ele não descreveu atalhos, mas revelou caminhos. Sua obra não é um manual para o enriquecimento rápido, mas uma bússola que aponta para o centro de nós mesmos, o lugar onde começa a verdadeira transformação. Hill observou, estudou e conviveu com homens e mulheres que, partindo do nada, ergueram impérios. E não foi o dinheiro que os fez grandes, foi a forma como pensavam, como sentiam, como acreditavam. A riqueza exterior foi apenas a manifestação da abundância interior. Eles não esperavam que as condições fossem perfeitas, criavam as condições com a força de sua vontade, com a clareza de seu propósito e com a fé inabalável de que estavam destinados a algo maior. O mundo nos ensina a olhar para fora, para as posses, para as comparações, para o que o outro tem, mas a Bíblia nos ensina a olhar para dentro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Essa não é uma promessa de facilidade, mas de prioridade. Quando a mente e o coração se alinham com um propósito superior, a prosperidade é consequência natural, não fim em si mesma. O código da riqueza não é segredo no sentido comum da palavra. Ele está ao alcance de todos, mas só é compreendido por aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ele se manifesta nas atitudes simples, na perseverança diária, na disciplina de manter o foco mesmo quando tudo ao redor parece gritar desista. É uma força silenciosa que move montanhas, que transforma ideias em realidades, que dá vida ao que antes era apenas sonho. O desejo ardente, aquele que não dá trégua, que consome cada pensamento, que resiste ao tempo e às adversidades, é a centelha inicial. Hill escreveu: o ponto de partida de toda realização é o desejo. Mas não um desejo superficial, e sim aquele que arde como fogo sagrado dentro da alma, aquele que clama por expressão, que nos impede de aceitar a mediocridade como destino. É esse desejo que ativa o motor da mente criadora, que liga o indivíduo ao Criador, pois somos feitos à imagem de Deus, e portanto, também temos o poder de criar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa é a declaração que ecoa no Evangelho de João. A palavra é criação. O pensamento, quando alimentado por fé e emoção, se torna força criadora. Hill não inventou essa ideia, ele a descobriu observando. Todos os grandes que ele estudou tinham isso em comum: eles pensavam com intensidade, acreditavam com profundidade, e agiam com determinação. Eles compreendiam que a mente é um canal entre o invisível e o visível, entre a inspiração divina e a realização prática. E aqui está o ponto que muitos ignoram: não se trata apenas de pensar positivo, mas de pensar com propósito, com fé, com consistência. Fé não é esperança vaga. Fé é certeza no invisível. A Bíblia diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Napoleão Hill chamou isso de fé aplicada, uma força que dá forma e estrutura ao pensamento criador. Mas a fé sozinha não é suficiente. É preciso ter um propósito definido. Aqueles que vagueiam sem direção, mesmo com boa intenção, acabam por se perder. Mas aquele que sabe aonde quer chegar, e por que quer chegar, cria em si uma força magnética que atrai recursos, pessoas e oportunidades. O universo responde a quem sabe o que quer. Deus honra quem caminha com convicção. E não há propósito verdadeiro que não envolva servir, crescer e transformar. A abundância não é egoísta, ela é uma força que transborda. Quem alcança prosperidade verdadeira o faz para impactar, para construir, para elevar outros. É por isso que o código mental da riqueza não é apenas sobre ganhar, mas sobre se tornar. O foco não está no que se tem, mas em quem se é. A disciplina mental é o elo entre o querer e o realizar.
Assim como Salomão pediu sabedoria em vez de riquezas, e recebeu ambas, também nós somos convidados a priorizar o que é essencial: a mente treinada, o coração alinhado e a alma em paz. Quando esses três elementos se encontram, a vida se transforma. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Napoleão Hill afirmou que o maior obstáculo para o sucesso é a dúvida. E a Bíblia confirma isso ao dizer que o homem de mente dividida é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. A dúvida paralisa, a fé movimenta. A dúvida fragmenta, a fé integra. Quando acreditamos com todo o ser, sem reservas, abrimos portas que estavam trancadas não pelo mundo, mas por dentro de nós mesmos. A mente humana, quando compreendida em sua profundidade, revela-se como o terreno mais fértil do universo. Não há ouro, terra ou tecnologia que supere o poder de uma mente disciplinada, guiada pela fé e impulsionada por um propósito inabalável. Esse é o verdadeiro solo onde floresce a riqueza duradoura. E é por isso que tantos, mesmo rodeados de oportunidades, continuam vivendo em escassez, porque não compreenderam ainda que tudo começa no invisível. Napoleão Hill entendeu isso com clareza. Após entrevistar centenas de milionários, ele percebeu que a fonte da prosperidade não estava no acaso, mas em padrões mentais universais. Homens como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, todos começaram do nada, mas carregavam dentro de si um desejo tão ardente, uma fé tão resoluta, que nada poderia detê-los. Eles eram guiados por um chamado interior, um código que os conectava a algo muito maior que eles mesmos. Esse código não é uma fórmula. Ele não pode ser decorado, tampouco simulado. Ele precisa ser despertado. E essa é a diferença entre aqueles que tentam copiar os ricos e aqueles que descobrem sua própria rota. O primeiro vive na comparação, na busca desesperada por reconhecimento. O segundo vive no propósito, e isso o torna livre. É por isso que a verdadeira riqueza começa na identidade. Quando você sabe quem é, e para que nasceu, o mundo muda ao seu redor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A liberdade verdadeira não é apenas financeira, é espiritual. Ela acontece quando nos libertamos das mentiras que aceitamos sobre nós mesmos, sobre o que podemos ou não fazer, sobre o que somos ou não capazes de conquistar. A pobreza mais cruel é a da mente conformada. Já a riqueza mais poderosa é a do espírito desperto. Napoleão Hill dizia que o universo não recompensa o desejo fraco. Ele recompensa o desejo que se transforma em obsessão criadora, aquela força interna que se recusa a ceder ao medo, que continua mesmo quando tudo falha, que acredita quando todos duvidam. Esse tipo de desejo não é vaidade. É vocação. É um chamado que arde dentro do peito, e que não permite que a alma se acomode. Ele está diretamente conectado ao dom que recebemos do Criador. Cada pessoa nasce com um propósito, um conjunto único de habilidades e uma missão que ninguém mais pode cumprir. Quando nos afastamos disso, adoecemos por dentro. Mas quando nos aproximamos da nossa verdade, tudo começa a fluir. Hill chamava isso de propósito definido. A Bíblia chama de chamado. O nome muda, mas o princípio é eterno. Aquele que caminha com clareza atrai graça, favor e oportunidade. A clareza de propósito elimina a dúvida. E sem dúvida, o medo perde seu poder. É por isso que as Escrituras repetem tantas vezes: não temas. Porque o medo paralisa o espírito e silencia o desejo. Mas a fé, ao contrário, coloca o invisível em movimento. A fé vê o que os olhos não veem. Ela antecipa o futuro e age no presente como se o milagre já tivesse acontecido. Esse é o segredo dos grandes realizadores. Eles vivem hoje como se o futuro já fosse real. Eles não esperam as condições ideais, eles criam as condições. Eles usam a imaginação como ferramenta criadora. Hill dizia: tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Isso não é delírio. É alinhamento entre visão e ação. É pensamento ativo, pensamento com direção, pensamento com energia. Mas a imaginação precisa ser cultivada. Em um mundo que treina as pessoas para serem apenas funcionais, sonhar é um ato revolucionário. Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Isso é um convite à manifestação. É trazer o invisível à tona.
É ser um canal por onde os céus se expressam na terra. E para isso, é preciso fé, disciplina e ação. O que bloqueia a maioria das pessoas não é a falta de inteligência, nem de oportunidades, mas a ausência de um estado mental produtivo. Elas estão ocupadas, mas não estão focadas. Estão vivendo, mas sem direção. Estão sobrevivendo, quando foram criadas para florescer. E o primeiro passo para sair desse ciclo é parar de reagir e começar a criar. Napoleão Hill deixou claro: a mente precisa de uma diretriz, de uma imagem clara de onde quer chegar. Sem isso, ela vagueia, dispersa, se perde. Mas com isso, ela se organiza, atrai, realiza. Esse é o princípio da visualização criativa. E não é invenção moderna, é um princípio espiritual. A Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Romanos 4:17. Ele pensa, declara e manifesta. E nós, feitos à sua imagem, também fomos chamados a esse mesmo poder criador. Pensar com fé é declarar com autoridade. E declarar com autoridade é agir com coragem. Esse ciclo, pensar, declarar, agir, é o que transforma destino. É o que constrói impérios. É o que cura, restaura, liberta. É o que move os céus. Mas sem ação, até o maior dos sonhos morre. A fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Por isso, o código da riqueza exige movimento. Não é para os acomodados. É para os ousados. Para aqueles que decidiram, de uma vez por todas, viver com intenção. E intenção não é querer algo apenas. É viver por algo. É agir todos os dias como quem carrega uma missão. Não se trata de trabalhar mais, mas de trabalhar com sentido. O tempo se torna sagrado quando está a serviço de algo eterno. E então, até as atividades mais simples se tornam ferramentas de transformação. A rotina vira ritual. O esforço vira semente. E a colheita vira testemunho. Há uma força silenciosa que governa os destinos de homens e mulheres, o poder da decisão. É no momento em que uma pessoa decide, com todo o seu ser, que nada será como antes, que o universo começa a se reorganizar ao redor dessa escolha. Napoleão Hill afirmou com clareza: decisão é o ponto de partida para todas as conquistas. A indecisão, por sua vez, é o veneno da vontade. Muitos querem mudar de vida, mas permanecem estagnados porque não decidiram de verdade. Desejam com os lábios, mas não com o coração. E onde não há decisão, não há destino. A Bíblia, em Deuteronômio 30:19, nos apresenta um convite divino. Hoje coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Essa escolha não é emocional, é espiritual. Deus honra quem escolhe com integridade, quem assume sua responsabilidade diante da vida, quem para de culpar os outros e começa a se posicionar. A decisão verdadeira vem acompanhada de ação. E a ação contínua se transforma em hábito. E o hábito molda o caráter. E o caráter define o destino. O código mental da riqueza exige constância. Uma das maiores ilusões dos tempos modernos é a da recompensa imediata. Esperamos plantar hoje e colher amanhã. Mas os grandes mestres da vida sabem: o tempo é um aliado dos que persistem. A fé verdadeira é paciente. A fé que produz fruto resiste ao tempo, à dor e à dúvida. Hill sabia disso quando escreveu que a persistência é para o caráter humano o que o carbono é para o aço. Sem ela, não há força real, apenas vontade passageira. E aqui voltamos ao que Jesus ensinou sobre o semeador. Alguns lançam a semente, mas ela cai à beira do caminho. Outros, sobre a pedra. Outros, entre espinhos. Poucos a lançam em terra fértil. O que distingue uma terra da outra não é a aparência externa, mas a disposição interior. A mente precisa ser preparada como solo para que as ideias cresçam. E isso requer disciplina, foco, fé e vigilância. A mente desprotegida é vulnerável à negatividade, ao medo, ao cansaço do mundo. Por isso, proteger os pensamentos é proteger a colheita. Napoleão Hill falava da importância de alimentar a mente com pensamentos dominantes positivos, alinhados ao desejo ardente. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Esse é um princípio espiritual poderoso. O que você permite morar nos seus pensamentos se transforma na atmosfera da sua vida. E por isso, o apóstolo Paulo nos aconselha: tudo o que é verdadeiro,
tudo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. O pensamento é uma escolha diária. Alimentá-lo com fé é um ato de inteligência espiritual. Mas fé não é fugir da realidade. Fé é olhar a realidade com os olhos de Deus. É enxergar além das circunstâncias. É declarar, como Abraão, que mesmo quando tudo parecia contrário, ele esperou contra a esperança. Romanos 4:18. A mente moldada pela fé não se curva à aparência dos fatos. Ela se âncora na verdade eterna. E é por isso que ela vence. A vitória, no entanto, não é apenas um resultado, é um processo. Os maiores vencedores não são os que nunca caem, mas os que sempre se levantam. Hill mostrou isso em suas histórias. Quase todos os grandes milionários passaram por fracassos devastadores antes de alcançarem o sucesso. O fracasso, para quem compreende a jornada, é apenas um mestre disfarçado. Ele revela fraquezas, ajusta caminhos, fortalece o espírito. A diferença está na interpretação. O fracasso não define quem cai, define quem desiste. E quem tem fé verdadeira não desiste. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que caíram, mas se reergueram. Davi errou, mas se arrependeu e continuou. Pedro negou, mas foi restaurado. Paulo perseguiu, mas se transformou. O poder da fé é esse: não negar os erros, mas transformá-los em degraus. Não esconder as quedas, mas usá-las como aprendizado. O código da riqueza é também o código da maturidade. Só cresce quem aceita a disciplina do crescimento. A disciplina mental é uma prática espiritual. Ela envolve vigiar os pensamentos, declarar a verdade, agir com propósito, manter a consistência e fortalecer a fé diariamente. É por isso que Jesus orava sozinho, no silêncio da madrugada. Não era fuga, era abastecimento. O silêncio é onde as grandes decisões são feitas. É onde ouvimos a voz que o ruído do mundo tenta silenciar. É onde encontramos direção, força e convicção. Napoleão Hill, assim como os grandes homens da Bíblia, entendia que a conexão espiritual é a fonte da sabedoria verdadeira. Ele chamava isso de inteligência infinita, um campo de sabedoria acessível por meio da mente alinhada e aberta. A Bíblia chama de Espírito Santo. O nome importa menos do que a prática. Quem busca direção superior, encontra. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. O acesso ao invisível está aberto a quem clama com fé. E uma vez conectado, o ser humano se torna canal. Não age mais apenas por esforço próprio, mas em parceria com o divino. As ideias fluem, a inspiração surge, os caminhos se alinham. Isso não significa ausência de esforço, mas sim presença de favor. A graça age onde há disposição. A mão de Deus move onde há ação de fé. E esse é o ponto central. Fé sem ação é apenas crença. Mas fé com ação é criação. Por isso, o código da riqueza não é algo para ser apenas lido ou admirado. Ele precisa ser vivido. É uma jornada interior de realinhamento, de coragem, de disciplina. É escolher todos os dias pensar com clareza, agir com convicção, falar com poder e caminhar com propósito. É abandonar as desculpas, romper com os ciclos de escassez mental, e se levantar como alguém que finalmente entendeu. A verdadeira riqueza começa quando você decide se tornar quem nasceu para ser. Agir com fé é mais do que simplesmente fazer algo. É colocar energia espiritual por trás da ação. É mover-se não por impulso, mas por convicção. É a diferença entre trabalhar com as próprias forças e trabalhar com o respaldo do céu. Napoleão Hill entendeu que os grandes realizadores não apenas pensavam, sonhavam ou planejavam, eles agiam. Mas a ação deles não era aleatória, era dirigida por um propósito definido e sustentada por uma fé inabalável. A Bíblia afirma com clareza: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2:18. Fé sem obras é fé morta. Mas obras sem fé são apenas esforço vazio. A combinação entre as duas, ação com fé, é o que abre caminhos onde não há caminho. É o que move o impossível. É o que gera resultados que não podem ser explicados apenas por lógica humana. E essa fé se expressa, principalmente, nas palavras que saem da nossa boca. Hill ensinava que a repetição de afirmações positivas e poderosas reprograma a mente subconsciente.
Isso não é apenas psicologia, é espiritualidade prática. As palavras têm poder criador. Desde Gênesis sabemos disso: haja luz, e houve luz. O universo foi formado pela palavra. E ainda hoje, nossas palavras moldam o ambiente ao nosso redor. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 20 e 21. Aquilo que você declara com frequência, consciente ou inconscientemente, começa a se manifestar como realidade. Se você diz constantemente eu não posso, isso é difícil demais, nada dá certo para mim, sua mente irá encontrar formas de confirmar essa realidade. Mas se você declara com fé, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4:13, algo dentro de você muda, e o mundo ao redor também. A linguagem não é apenas um reflexo do que pensamos. Ela também forma o que pensamos. E o que pensamos determina o que sentimos. E o que sentimos determina o que fazemos. E o que fazemos, ao longo do tempo, se torna quem somos. Por isso, mudar a linguagem é um dos primeiros passos para reescrever a história. Hill chamava isso de autossugestão. A Bíblia chama de renovação da mente. O princípio é o mesmo: reconfigurar o interior para que o exterior também se transforme. Mas nenhuma transformação é sustentável sem gratidão. A gratidão é a linguagem da abundância. É a semente da multiplicação. Napoleão Hill escreveu: o estado mental mais próximo da fé é a gratidão. E as Escrituras repetem isso como mandamento espiritual: em tudo dai graças, 1 Tessalonicenses 5:18. Não porque tudo é bom, mas porque a gratidão nos posiciona no centro da vontade de Deus. Ela transforma qualquer circunstância em degrau. Ela abre o coração para receber mais. Quem reclama bloqueia. Quem agradece atrai. A gratidão muda a lente com que enxergamos a vida. E essa nova visão nos dá forças para continuar, mesmo nos dias difíceis. Hill dizia: toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas só vê essa semente quem olha com gratidão. Só descobre o ouro quem aprende a cavar com fé. Os ricos de espírito sabem: nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E quando se vive nesse estado de consciência, até as tempestades se tornam lições de sabedoria. Mas não existe sabedoria verdadeira sem generosidade. A prosperidade que se acumula apenas para si é vazia. A riqueza que não transborda não tem propósito eterno. É por isso que os homens mais ricos e mais sábios da história foram também grandes doadores. Não apenas de dinheiro, mas de tempo, conhecimento, amor, serviço. A abundância real não é medida apenas pelo que você possui, mas pelo quanto você transforma ao seu redor. Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20:35. Dar é um princípio espiritual que ativa o fluxo da vida. Tudo que para, morre. Mas tudo que flui, se renova. A generosidade mantém o coração alinhado com a fonte da verdadeira riqueza. E isso é algo que Napoleão Hill também identificou. Os milionários mais realizados eram, quase sempre, os mais comprometidos com causas maiores do que eles mesmos. Por isso, o código da riqueza não é sobre acumular, é sobre fluir. É sobre se tornar canal, não depósito. O mar morto está morto porque tudo entra e nada sai. Já os rios vivos estão em constante movimento. A prosperidade divina é assim: quanto mais você dá, mais você tem. Porque quem planta em boa terra, colhe multiplicado. E esse é um princípio que atravessa toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Deus multiplica o que é entregue com fé. Mas para entregar com fé, é preciso confiar. E para confiar, é preciso conhecer o caráter de Deus. Ele não é um tirano. Ele é Pai. E como pai, deseja ver seus filhos crescendo, prosperando, realizando. Hill dizia que o maior obstáculo entre o homem e a riqueza é o medo. E o antídoto para o medo é o amor. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João 4:18. Quanto mais você confia no amor de Deus, mais coragem você tem para agir, para tentar, para recomeçar, para crescer. Essa confiança transforma a maneira como você lida com o tempo, com o dinheiro, com as pessoas, consigo mesmo. Ela gera descanso mesmo no esforço. Porque você sabe que não está só.
Você sabe que está no centro de um plano maior. E esse plano é bom. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Essa esperança é a base do código da riqueza. Não é esperança passiva, é viva, é ativa, é fé com expectativa. É a certeza de que algo grandioso está sendo preparado, e que cada passo, por mais pequeno que pareça, está levando você para lá. Napoleão Hill escreveu que a maioria das pessoas desiste a poucos passos do sucesso. Elas param porque não veem resultados rápidos. Mas quem tem esperança com entendimento sabe, o invisível está sendo trabalhado enquanto o visível parece parado. E esse entendimento nos leva a outro nível, o da visão eterna. Porque por mais que a riqueza material seja importante, e ela não é o fim. É o meio. É o recurso. É o reflexo externo de uma verdade interior. A verdadeira riqueza é espiritual. É saber quem se é. É viver com sentido. É cumprir o chamado. É deixar um legado. É morrer vazio porque viveu cheio. Toda riqueza verdadeira nasce de dentro. É o reflexo externo de uma consciência desperta. E quanto mais desperta essa consciência, mais profunda se torna a compreensão de que não se trata apenas de ter, mas de ser. Napoleão Hill, em sua busca incansável pelas leis do sucesso, entendeu que os homens mais prósperos não eram apenas acumuladores de riquezas, eram líderes espirituais, visionários, servidores de um propósito maior do que eles mesmos. Essa liderança espiritual não se expressa em títulos, mas em atitudes. Está na maneira como um homem trata sua família, como uma mulher edifica sua casa, como alguém influencia positivamente sua comunidade. Liderar com espírito é ser sal da terra e luz do mundo, como ensinou Jesus. É assumir responsabilidade por transformar o ambiente ao redor com sabedoria, integridade e fé. É saber que cada passo dado com propósito é uma semente plantada no eterno. A sabedoria, nesse contexto, não é apenas conhecimento. É discernimento. É saber o que fazer, quando fazer, como fazer, e, principalmente, por que fazer. É alinhar decisões cotidianas com valores eternos. É ser guiado não por impulsos, mas por princípios. Salomão pediu sabedoria, não riquezas. E Deus lhe deu ambos, porque quem tem sabedoria, multiplica o que recebe. Napoleão Hill ecoava isso quando dizia que a educação do caráter é mais valiosa que qualquer fortuna. E o caráter se revela na influência. Não pela quantidade de seguidores, mas pelo impacto que se deixa na vida das pessoas. A mente rica transforma a vida dos outros simplesmente por existir com propósito. Assim como uma árvore não come os próprios frutos, um ser próspero naturalmente nutre quem está ao redor. Não há esforço nisso, há essência. O fruto revela a raiz. Mas a raiz precisa ser regada. O crescimento não para. Não há ponto final na evolução de quem está comprometido com o propósito. O código mental da riqueza não é um destino, é um estilo de vida. É um compromisso diário com a excelência, com a fé, com o alinhamento entre pensamento, ação e espírito. É uma decisão que se renova a cada manhã. É levantar e declarar: hoje eu me movo com clareza, crio com coragem e vivo com propósito. E por fim, talvez o mais importante, tudo isso é para ser compartilhado. A prosperidade não é um troféu, é uma tocha. É algo que, quando passado adiante, ilumina outros caminhos. Você não está aqui por acaso. Se este código chegou até você, é porque você foi chamado. Chamado a ser exemplo, a ser transformação, a ser resposta. Chamado a viver em abundância, não apenas para você, mas para os que virão depois de você. Portanto, este é o seu momento. O momento de ativar esse código. De escolher a fé acima do medo. A ação acima da dúvida. O propósito acima da distração. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. E ouça, não é apenas um vídeo. É uma convocação. Uma chance de lembrar quem você é. De voltar à origem. De tomar posse da sua herança. De se levantar com a mente renovada, com o espírito fortalecido e com o coração aceso. Porque a verdadeira riqueza começa agora. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários: eu ativo o código.
Inscreva-se no canal para receber mais mensagens como esta. E lembre-se, sua mente é a ponte entre o invisível e o impossível. Use-a com sabedoria.